Você não vê, e é exatamente por isso que continua no mesmo lugar. Existe algo operando por trás da sua vida, silencioso, constante, invisível. E enquanto você tenta mudar resultados, isso continua controlando tudo. Você muda hábitos, tenta pensar positivo, começa algo novo, mas de algum jeito, tudo volta para o mesmo ponto. Isso não é coincidência, isso é padrão. E o mais perigoso é que você não percebe quando ele está ativo, porque esse mecanismo não aparece como erro, ele aparece como normal, como rotina, como é assim mesmo, como pequenas decisões que parecem inofensivas, mas repetidas te prendem. E é aqui que quase todo mundo se perde, porque procuram respostas grandes, quando o problema está nas coisas pequenas, automáticas, invisíveis. E se você não enxerga, você não muda. Agora presta atenção nisso. Você não vive a vida que quer. Você vive a vida que consegue perceber. Tudo aquilo que está fora da sua percepção simplesmente não existe para você. Mesmo que esteja te afetando todos os dias, é como tentar sair de um lugar sem saber que está preso. E esse é o ponto que muda tudo. Porque o que te trava não é falta de esforço, não é falta de capacidade, é falta de consciência sobre o que está acontecendo por baixo. Enquanto você reage, esse padrão age. Enquanto você tenta resolver, ele se mantém. E quanto mais automático você vive, mais forte isso fica. Agora pensa comigo, quantas decisões você tomou hoje, sem pensar de verdade? Quantas vezes você repetiu o mesmo comportamento sem questionar? Quantas vezes você abriu algo no celular, sem saber por quê? Ou respondeu alguém no impulso, só para manter um padrão? Quantas vezes você disse, depois eu faço, e esse depois nunca chegou? Percebe como tudo isso parece pequeno, quase irrelevante, mas somado, constrói exatamente a realidade que você vive? Porque não são grandes decisões que definem sua vida, são os micromovimentos, invisíveis, repetidos. E o problema é que você não presta atenção neles. Você só percebe quando o resultado aparece, e aí já é tarde. Você tenta ajustar o efeito, sem nunca olhar para a causa. E é por isso que a maioria vive em ciclos. Começa motivado, perde consistência, volta ao padrão, se frustra e reinicia. Mas nunca interrompe o que realmente precisa ser interrompido. O automático. E sabe o que fortalece ainda mais isso? A distração constante. Porque quando você está sempre ocupado, sempre reagindo, sempre consumindo, você não observa. E se você não observa, você não percebe. E se não percebe, você continua repetindo. É um ciclo silencioso, mas extremamente poderoso. Agora presta ainda mais atenção. Existe um nível mais profundo disso tudo, que quase ninguém chega a perceber. Não é só o que você faz, é o estado em que você está enquanto faz. Porque você pode repetir a mesma ação, mas com níveis de presença completamente diferentes. E isso muda tudo. Quando você age no automático, você não escolhe, você reage. Quando você está presente, você cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse pequeno espaço, existe poder. Mas esse espaço desaparece quando sua mente está ocupada demais, distraída demais, acelerada demais. E é exatamente assim que a maioria vive, pulando de pensamento em pensamento, de estímulo em estímulo, sem nunca parar tempo suficiente para perceber. E sem perceber, não existe mudança real. Agora percebe a profundidade disso? Não é só sobre comportamento, é sobre consciência no momento do comportamento, é sobre perceber o impulso antes de agir, é sobre notar o padrão enquanto ele acontece, não depois. Porque depois já virou resultado, e resultado é consequência. Você não muda a consequência, você muda a origem.
E a origem está sempre no invisível, nos pensamentos automáticos, nas emoções repetidas, nas reações instantâneas. Tudo isso acontece rápido demais, para quem nunca treinou observar, e é por isso que parece tão difícil mudar, não porque é complicado, mas porque é sutil, e o que é sutil passa despercebido. Agora imagina o seguinte: você começa a perceber o impulso de procrastinar antes de pegar o celular. Você começa a perceber o padrão de desistir antes de abandonar algo. Você começa a perceber a dúvida antes de se sabotar. Nesse momento, você ainda pode escolher. E é essa escolha repetida que começa a quebrar o ciclo. Não de uma vez, mas progressivamente. E quanto mais você percebe, mais controle você recupera. E quanto mais controle você recupera, menos o automático te domina. Até que chega um ponto em que aquilo que antes te controlava simplesmente não tem mais força. Agora vem a parte que quase ninguém aceita. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque não percebe o que está fazendo. É diferente. Muito diferente. Porque saber não muda nada sozinho, mas perceber muda tudo. No momento em que você começa a observar, sem reagir, sem justificar, sem ignorar, você quebra o automático. E quando o automático quebra, você volta a ter escolha. E é aqui que começa a transformação de verdade. Não com esforço extremo, não com mudança radical, mas com consciência. Porque quando você vê, você não consegue mais desver. E aquilo que antes te controlava começa a perder força. Mas tem um detalhe importante. Esse processo não é confortável, porque você começa a perceber coisas que evitava, padrões que repetia, decisões que sabotavam. E isso incomoda. Mas esse incômodo é sinal de clareza, é sinal de que você está finalmente enxergando. Agora imagina isso aplicado todos os dias. Você começa a perceber antes de agir, começa a identificar o padrão, começa a escolher diferente e pouco a pouco sua realidade muda. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você deixou de agir no invisível e passou a agir com consciência. E é aí que a maioria desiste, porque preferem continuar no automático, do que encarar o que realmente está acontecendo. Mas quem continua, muda. E muda de verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você realmente está vendo sua vida? Ou só está vivendo no automático? Porque existe uma diferença enorme entre estar presente e apenas estar funcionando. E talvez, só talvez, o que você está buscando há tanto tempo não esteja faltando. Você só ainda não viu. E quando você ver, nada mais vai ser como antes.